A primeira batalha que eu penso que nós teremos de travar neste momento é uma batalha sobre a imagem da crise. Esta é uma batalha que define em grande parte os desdobramentos da crise na luta política. Como o Marcelo já destacou, nos anos 70 nós vivemos uma crise muito importante no capitalismo. E a imagem da crise dos anos 70, quem melhor elaborou esta imagem, quem construiu melhor a imagem da crise dos anos 70, foram os neoliberais. Simplificando, os neoliberais disseram que frente à queda da taxa de lucro, a um período de maior inflação, de recessão crescente no mundo, o problema estava no tamanho do Estado. Esta era o motivo profundo da crise. Não só porque o Estado, com atividades sociais, com todo o conceito de seguridade social, de políticas públicas, havia crescido no pós-guerra, ou seja, com políticas organizadas em torno do trabalho, da seguridade, aposentadorias, tempo de serviço definido, salários mínimos, definição de seguro-desemprego, particularmente nos países europeus. Este Estado, na avaliação dos neoliberais, cresceu muito, e como o Estado cresceu muito, passou a ser um Estado que demandava uma quantidade enorme de impostos, tributos de uma forma geral, e isso estava estagnando e complicando a economia. Primeiro porque as empresas, quando pagam muitos impostos para manter o Estado social, elas passam a ter que vender suas mercadorias com uma quantidade de tributos muito grande embutida no preço, e, portanto, os preços teriam se elevado de forma desmedida. Segundo grande problema que os neoliberais indicam é que, quando o Estado tentou regular o mundo do trabalho, ou seja, regular desemprego, cobrir desemprego com salário, desemprego, garantir salários mínimos com um certo padrão de poder de compra para os trabalhadores, de assegurar a aposentadoria aos trabalhadores, este Estado não permitiu que o mercado de trabalho fluísse de acordo com as regras de mercado. Com isto, os neoliberais argumentavam que todo o mal da economia, a partir dos anos 70, devia-se ao tamanho do Estado. Obviamente, isso é uma construção ideológica. Mas é forçoso reconhecer que o conceito, a imagem da crise que se firmou socialmente, foi fundamentalmente a imagem neoliberal da crise. Então, se a crise é uma crise decorrente do tamanho do Estado, a saída da crise, obviamente, é o redimensionamento do tamanho do Estado, ou seja, fazer políticas que levariam ao corte nos gastos sociais, fundamentalmente quebrando uma ideia-chave. Qual era a ideia-chave que os neoliberais queriam quebrar? De que o trabalho deve ser regulado, ou seja, de que todas as políticas sociais deveriam ser desvinculadas do mundo do trabalho, deveriam ser separadas da regulação do mundo do trabalho, de tal sorte que, paulatinamente, nós vamos vendo o discurso dominante ressignificando as categorias chaves que explicam a sociedade. Talvez a mais importante delas tenha sido a mudança da análise do trabalhador desempregado para uma categoria que ganhou força e densidade política chamada pobreza. Desde os anos 70, paulatinamente, nós vamos ter todo o debate político sobre os que, entre aspas, são perdedores da economia, os desempregados, os que não conseguem entrar no mercado formal de trabalho, este imenso e complexo exército industrial de reserva, os sobrantes da economia, entre aspas, passam a ser não mais trabalhadores desempregados e que, portanto, deveriam ser alvos de políticas sociais organizadas em torno do trabalho, de
salário-desemprego, de políticas de educação que assegurassem uma formação mais complexa, mais sofisticada, para que esses trabalhadores pudessem voltar ao mercado de trabalho. Desde então, se caracteriza a ideia de que nós temos alguns pobres. E esses pobres são cada vez mais numerosos. O que é importante fixar em termos políticos da imagem neoliberal da crise? É que, paulatinamente, as políticas de Estado, as políticas sociais, passam a ser políticas focadas na pobreza. E aí as ciências sociais, a economia, a educação, o serviço social, todos começam a criar uma espécie de pobretologia, são os estudiosos da pobreza. E passam a se fazer linhas de pobreza, níveis de pobreza, de tal sorte que com uma lupa nós podemos identificar os extremamente pobres, os muito pobres, os bastante pobres, os mais ou menos pobres, e para cada grupo desse trabalha essa ideia de uma política focalizada. Então nós vamos ter uma educação ajustada para este público, nós vamos ter políticas de renda ajustadas para esse tipo de público, e assim vai sucessivamente. É importante destacar que esta mudança do mundo do trabalho para a pobreza, da política social centrada na regulação do trabalho para a pobreza, não é algo que seja contraditório com o discurso e a ideologia neoliberal. Desde os anos 50, Hayek, que é talvez o pensador mais importante que organizou a ideologia neoliberal, Hayek dizia o seguinte: não dá para o Estado regulamentar trabalho. Isso não dá. Regular jornada, regular salário mínimo, regular regras para demissão, isso o Estado não pode fazer. Mas Hayek sempre admitiu que o Estado pudesse direcionar políticas para amparar aqueles que são perdedores. Qual é a condição que Hayek sempre disse a respeito dessas políticas? Desde que elas não regulamentem o trabalho, desde que elas não tentem inserir essas pessoas no mundo formal do trabalho, trabalho regulado, não há problema em o Estado ter políticas de alívio à pobreza. Qual é a forma disto? É a forma das bolsas aqui na América Latina. A forma disso é a forma de bolsas. Desde que isso não está ligado à Seguridade Social, isso não é direito social, é uma política de assistência quase que caritativa que o Estado faz a partir de limites e definições de pobreza. Não é pouca coisa esta mudança que os neoliberais conseguiram no plano das ideologias, no plano da política. Porque vejam que nós não estamos mais falando dos trabalhadores, da classe trabalhadora e de como a classe trabalhadora é atingida pelo ajuste que Marcelo já apontou de forma magnífica da crise dos anos 70. Este ajuste, portanto, nas políticas neoliberais, é um ajuste que permite o aprofundamento da liberalização e da flexibilização da força de trabalho. E, portanto, nós vamos ter, doravante, aí, desde os anos 70, cada vez mais a ideia da pobreza, das políticas ligadas à pobreza. Agora nós temos também um embate ideológico e político sobre a imagem da crise. E por isso que esse debate é tão importante atualmente. Nós também vamos ter que disputar qual é a natureza desta crise. Porque paulatinamente, eu vou tentar argumentar em torno disso, nós vamos perceber que os setores dominantes estão construindo uma determinada imagem da crise. E esta determinada imagem da crise, tal como aconteceu nos anos 70, terá desdobramentos operativos, desdobramentos das políticas reais.